paz do Senhor, irmãos e irmãs, alunos da escola dominical. Pela misericórdia e graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para o estudo da nossa lição, para continuarmos estudando a nossa lição. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. E nessa manhã nós queremos orar, queremos colocar diante de Deus o nosso coração, a nossa mente. Queremos dizer para o Senhor da nossa tristeza ainda, né? Na quinta-feira a nossa irmã Maria do Carmo partiu para estar com o Senhor. Ela era uma aluna muito assídua na escola dominical e todos os trabalhos da igreja, e certamente vai nos fazer muita falta. Nós não podemos esconder de Deus que nós temos o nosso coração entristecido por esse acontecimento e por outros que nós temos vivido. E nós queremos nessa manhã pedir ao Senhor a consolação, a graça, a força, que nós sabemos que só Ele pode nos dar, para que nós possamos continuar servindo a Ele, de acordo com a vontade dEle, no tempo dEle e para a glória dEle. Então eu vou te convidar a orar. Enquanto você se prepara, aí você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 4 da carta aos Gálatas, que é o texto que nós vamos usar nessa manhã, capítulo 4, do verso 1 até o verso 20. Nós vamos estar estudando esse assunto. Mas antes de nós começarmos, vamos orar e entregar esse tempo ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças mais uma vez nesse dia pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos ouvir a Tua voz, de podermos ser ensinados pelo Teu Espírito. Nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas nessa manhã com a Tua graça sobre nós, nos dando, Senhor, condição de entender a Tua Palavra, de aprender com ela e de sermos fortalecidos por ela. Nós queremos te pedir também, Senhor, a Tua consolação para o nosso coração, a Tua consolação para a vida dos nossos irmãos que estão passando por enfermidades, por luto, por saudade. Nós queremos te pedir a Tua consolação para a Tua igreja, Senhor, que tem sofrido nesse tempo, que tem sentido, Senhor Deus, a partida de alguns dos nossos irmãos, de queridos, de pessoas queridas. Nós te pedimos, Senhor, a Tua consolação e a Tua graça, que o Senhor possa nos fortalecer nesses tempos difíceis, que a Tua alegria possa ser a nossa força e que nós sejamos, Senhor Deus, achados por Ti, prontos, aptos para o trabalho, aptos para a obra que Tu queres fazer através de nós e em nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos ensinando, tratando conosco, dando-nos sempre, ó Deus, da Tua presença e da Tua graça. Nós oramos com o nosso coração grato, com o nosso coração cheio, Senhor, de gratidão pela Tua misericórdia por nós. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos tratar esse texto que está no capítulo 4, mas eu queria que você se lembrasse um pouquinho da aula anterior que foi dada pela Auxiliar no capítulo 3. A gente viu, né, especialmente na última parte do capítulo 3, que o apóstolo Paulo deixa claro uma relação entre esses três personagens bíblicos, né, esses grandes personagens bíblicos, Abraão, Moisés e Jesus. Deus deu a Abraão a promessa de abençoar todas as famílias da terra por meio da descendência dele, da descendência de Abraão. Para Moisés, Deus deu a lei, e essa lei não anulou a promessa. Nós vimos isso na aula da Auxileia. E em Jesus Cristo, essa promessa foi cumprida, e todos os que creem em Jesus são os verdadeiros herdeiros da promessa. A Auxileia falou que nós temos uma herança, que nós nos tornamos herdeiros por causa, né, desse sacrifício de Jesus. Jesus nos fez herdeiros. No capítulo 4, que é o capítulo que nós vamos começar a trabalhar hoje,
o apóstolo continua fazendo a mesma argumentação, que a salvação é pela graça, por meio da fé, e agora ele vai usar uma outra ilustração, a ilustração da filiação, da adoção de filhos. Vocês se lembram que essa carta, ela está sendo escrita porque as igrejas da Galácia estavam sob um ataque de judeus judaizantes, judeus que se converteram, né, ao Evangelho, mas que queriam que aqueles irmãos gentios, que não faziam parte da nação de Israel, ao se converterem a Cristo, voltassem a fazer as obras da lei, a atender aquilo que a lei exigia, né, como a circuncisão, a guarda de datas especiais, as festas, etc. E aí o apóstolo Paulo vem em socorro às igrejas dizendo que não há necessidade de acrescentar nada ao Evangelho de Cristo para a salvação. Então, até o capítulo 3, nós vimos com a Auxileia que ele vem trabalhando essa ideia da promessa que vem desde Abraão e que nos alcança em Cristo. No capítulo 4, ele vai falar sobre a nossa filiação em Cristo e como nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus, para provar para as igrejas, para aqueles irmãos da Galácia, e provar para nós que nós, como filhos, somos herdeiros e não precisamos de nenhuma outra coisa para acrescentar, para ser acrescentada a nossa salvação, a não ser a fé em Cristo Jesus. Então vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 20, e depois nós vamos trabalhando os versos por blocos aqui dentro da lição. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo. Você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conheceram Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem com desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem, que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Então nós vemos nesse texto que o apóstolo Paulo começa lembrando aos Gálatas quem eles eram.
E aí a gente começa fazendo uma pergunta para a gente mesmo hoje. Algum de nós trocaria uma condição boa, uma vida boa, uma vida confortável, agradável por uma ruim? Certamente que não, né? Nenhum de nós faria isso assim, de uma maneira que fosse por nossa própria vontade. Mas Paulo está aqui relatando no capítulo 4, de 1 a 11, esse primeiro bloco de versos, ele está retratando que os Gálatas estavam fazendo isso, que os Gálatas estavam fazendo uma coisa parecida com isso. A gente tem nesses versos, do verso 1 a 11, a transição da posição de escravidão para a filiação e a perplexidade do apóstolo Paulo com essa atitude dos Gálatas, de fazer o caminho inverso, deixando a condição de filhos de Deus, para assumirem a condição de escravos. Então a gente vê nesse texto, especialmente nesse primeiro bloco do verso de 1 a 11, que o apóstolo mostra essa perplexidade deles. Então vamos lá, nos versos de 1 ao 3. O apóstolo Paulo nos diz assim: digo, porém, o seguinte: durante todo o tempo que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. A gente sabe, talvez você conheça alguém, eu conheço algumas pessoas que optaram por adotar um filho, mesmo tendo já os seus próprios filhos, resolveram adotar outra criança, casais que não puderam ter filhos e optaram pela adoção. E talvez você tenha isso na sua família, você conheça alguém próximo de você e você sabe que essa questão da adoção é sempre um processo. E às vezes é um processo longo, às vezes é um processo difícil. O apóstolo Paulo usa nesse texto que nós estamos lendo aqui no verso de 1 a 3, a figura de um pai rico que pretendia entregar o controle da sua fortuna ao herdeiro quando ele atingisse a maioridade. Então ele começa dizendo que durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, ele não difere de um escravo, ele é igual a um escravo. Enquanto ele não atinge a maioridade, ele está sujeito a ordens, está sob tutelas de mordomos, que esses mordomos cuidam dos seus bens, dos curadores que cuidam da sua vida, que vigiam o que ele faz. E, embora ele seja dono de tudo, ele não poderia desfrutar dos seus bens enquanto não atingisse a maioridade. Paulo, então, aplica essa figura desse herdeiro aí, que é menor de idade, que está sob curadores, à condição dos judeus que estão sob a lei. Eles eram como meninos em quem a lei mandava. No verso 3, ele vai falar desses rudimentos do mundo, e ele está falando aí de princípios elementares lá da religião judaica, as cerimônias, os ritos que deviam ser cumpridos pelos judeus. E aí no verso 4 ele começa então a falar dessa adoção. Ele diz que ele vai dizer que os Gálatas, aqueles que creem em Cristo, os judeus convertidos que realmente creem em Cristo, que não estão mais sob o cuidado da lei, eles vão se tornar filhos, né? Do verso 4 até o verso 11, ele vai tratar desse assunto. Ele começa o verso 4 dizendo assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele começa a mostrar para aqueles irmãos, os Gálatas, que eles estavam numa outra condição. Ele começa comparando, olha, o herdeiro que é menor de idade, ele tem a mesma condição de um escravo. Mas chegou um tempo que Deus tirou os seres humanos da condição de escravo para trazê-los para a condição de filhos adotados. Nós começamos falando que a adoção ela é um processo, né? Ela leva um tempo para acontecer. Nesse caso aqui, qual foi o processo? O que foi que preparou
como foi o preparo para essa adoção? A gente olha para o tempo da lei e a lei vai preparando as pessoas, a lei vai guiando. A Auxiléia usou esse termo lá que está no capítulo 3, ela é como um pedagogo, como um aio, como um professor, um cuidador que vai levando, que vai conduzindo a pessoa até um determinado tempo. Então, no tempo da lei, o tempo da lei foi o tempo da preparação. Deus foi preparando o seu povo. Deus tirou o seu povo do Egito, levou o seu povo caminhando pelo deserto, foi ensinando o povo de Israel no deserto, deu a lei ao povo de Israel. Moisés vai ensinando aquele povo essas leis, como é que elas seriam aplicadas, como seriam resolvidos os problemas, como é que seria o culto. Deus vai preparando o povo para receber aquele que seria o cumpridor da lei. Então a lei, o tempo da lei é o tempo da preparação. É um tempo de se preparar para a adoção de um filho. Assim como um casal, quando decide adotar um filho, ele tem um tempo para se preparar, ele tem que se inscrever em algum programa, ele tem que participar de algumas reuniões, ele tem que ser avaliado, ser analisado, passar por aquele processo de atender, de ficar com a criança, ver se é isso mesmo que quer, se se adaptou, para todo o processo até chegar à adoção. A lei funciona como esse tempo, um tempo de preparação para a adoção. No verso 4 e 5, o apóstolo diz assim, usa a expressão a plenitude do tempo. Na plenitude do tempo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O que é essa plenitude do tempo? A lei não veio preparando para que Jesus viesse, para que as pessoas crescem em Jesus, para que houvesse esse encontro de Deus com o seu povo, de Deus com aqueles que criam em Jesus. Então, no tempo exato, num tempo preparado por Deus. A gente fica imaginando o que seria essa plenitude do tempo muitas vezes, né? Por que Jesus veio exatamente naquele ano, nasceu daquela maneira, viveu naquela família, viveu naquela cultura, viveu naquele momento da história. É interessante quando a gente lê, por exemplo, o John Stott faz uma síntese interessante dessa questão. Ele diz que a plenitude dos tempos foi um período em que Roma tinha conquistado e subjugado o mundo conhecido, as estradas romanas estavam abertas e as viagens eram facilitadas, as legiões romanas guardavam essas estradas. Foi um período que a língua grega e a cultura grega deu uma coesão àquela sociedade. Os deuses mitológicos da Grécia e Roma começam a perder força, a perder influência sobre as pessoas comuns, e as pessoas começaram então a sentir sede, necessidade de ter algo que preenchesse as suas vidas, sede de Deus, sede de alguém que fosse, que preenchesse o vazio das suas vidas, né? E aí esse período vai acontecendo tudo entrelaçado. Então, quando as pessoas estão sedentas de Deus, quando o povo de Deus, o povo de Israel, que Deus tinha preparado lá no deserto, que viveu aquela série de situações que nós conhecemos, de escravidão, de libertação, de viver sob o império, estava agora novamente debaixo do Império Romano, estava como cativos do Império Romano e presos sob o peso da lei, escravos da lei também. Deus manifesta o seu Filho, Deus envia Jesus para atender a essa ansiedade, esse desejo de liberdade que as pessoas tinham em si. Então, quando a lei cumpriu esse papel,
E qual era o papel da lei? A gente já falou isso aqui umas 2 vezes ou mais. A lei, o papel da lei era mostrar o pecado, era apontar o pecado. E ao mesmo tempo, apontar a incapacidade do ser humano de alcançar a justiça de Deus através da lei. Quando a lei cumpriu esse papel, Deus enviou o seu Filho. Essa é a plenitude do tempo, é o tempo preparado por Deus na história humana, com todos os elementos da história humana, para que Deus enviasse o seu Filho. Então essa adoção de filhos, ela teve origem nesse ato de Deus enviar seu Filho Jesus ao mundo. Nós fomos, nosso processo de adoção começa no nascimento de Jesus, né? E quando ele morre, quando ele vence a morte, quando ele cumpre tudo que a lei diz, tudo que a lei mosaica pedia, quando ele leva no seu corpo, ele leva sobre si os nossos pecados, quando ele paga o preço necessário, o processo de adoção já está aberto. Então nós podemos agora, através dele, nos tornar filhos de Deus, né? Quando o apóstolo Paulo fala dessa plenitude do tempo, fala do envio de Jesus, ele fala também de duas expressões muito interessantes. Ele diz que ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Essa expressão nascido de mulher, ela é usada em relação a Jesus para indicar a singularidade da sua pessoa e o modo excepcional do seu nascimento. Só há uma maneira de um ser humano entrar no mundo, é pelo nascimento. Não há outra maneira de ninguém chegar a este mundo. Jesus era Deus, sempre foi Deus, desde o princípio ele é Deus. Ele é Deus, ele é pré-existente, ele existe antes da fundação do mundo. Ele não foi criado, ele é o Criador, né? Ele é Filho de Deus e é divino, ele é igual a Deus, ele tem a mesma essência de Deus Pai, de Deus Espírito Santo, ele é Deus. Mas ele precisava se tornar homem, se tornar humano, para pagar o preço para tomar o nosso lugar e pagar o preço pelos nossos pecados. E a única maneira de ele se tornar humano era nascer nesse mundo e nascer de uma mulher. Porque todos nós nascemos de uma mulher. Não há outra maneira de se nascer. Pode-se ter maneiras diferentes de conceber, já se inventaram maneiras diferentes de concepção. Mas a maneira de nascer é estar dentro do ventre de uma mulher e vir ao mundo através de uma mulher. Então, esse que era Jesus, que era maior que os céus, né? O salmista diz que os céus não podem conter, né? Os céus dos céus não podem contê-lo, tamanha sua grandeza. Ele então nasce de mulher, ele entra no nosso meio pela porta. A presença do Espírito nos dá uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de entender e de caminhar com Cristo. Essa é a liberdade que Paulo está falando aqui para aqueles irmãos, né? No verso 12 ao verso 16, o apóstolo Paulo faz um apelo aos Gálatas. Ele diz assim: sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? É a pergunta do apóstolo Paulo, né? Paulo começa a mostrar para aqueles irmãos que havia uma nova condição. Nem judeu, nem gentil. Agora cristão. O povo que nasce, o povo que é formado a partir da fé em Cristo Jesus, a partir da obediência à palavra de Deus revelada em Cristo Jesus, é um povo diferente. Ele não está nem sob o poder da lei, nem sob o poder do ídolo. Ele vive na liberdade de Cristo. É o cristão.
é o povo novo de Deus, né? Então ele apela para aqueles irmãos usando duas frases. Primeiro ele usa, seja como eu sou. No que aqueles irmãos deveriam ser parecidos com o apóstolo Paulo, né? O que o apóstolo Paulo está pensando quando ele faz esse apelo àqueles irmãos? Primeiro, ele se identifica com aqueles irmãos, com aqueles crentes da Galácia. No passado ele se identificou com eles, e agora ele quer que eles se identifiquem com ele mesmo, né? E no que ele quer essa identidade? No mesmo amor e no mesmo ensinamento, na mesma doutrina que ele tem. Ele vai apelar para que os Gálatas se tornem como ele, numa referência à liberdade da lei e à liberdade que eles têm como filho de Deus. Ele faz isso porque Paulo era judeu de nascimento, vocês se lembram disso? Ele era judeu de nascimento e era cidadão romano, então ele tinha dupla nacionalidade. Como judeu, ele vivia debaixo do poder da lei, então ele estava, como todo judeu, debaixo da escravidão da lei. Mas quando ele encontrou a Cristo, ou quando ele foi encontrado por Cristo, né, ele agora escolhe viver pela fé. Ele aceitou a fé cristã. Então ele está apelando aos Gálatas para eles serem como ele, no sentido de viverem como ele vive agora. Como é que ele vive? Ele abandonou todo o legalismo, ele vive na liberdade de Cristo. Então agora ele pede aos Gálatas, não voltem ao legalismo, nem ao paganismo, aos deuses que não são deuses, mas sejam semelhantes a mim. Abandone as suas características de judeu ou de gentil e se torne livre em Cristo. O apelo do apóstolo Paulo é: sejam livres em Cristo Jesus, na vida de fé, na vida da fé cristã e na convicção sobre a verdade que se encontra no Evangelho. Então o apóstolo Paulo apela àqueles irmãos que não caiam na armadilha de voltarem à escravidão, mas sejam como ele, abram mão do que eram antes e vivam uma nova vida em Cristo. E aí ele continua, pois eu também sou como vocês. E no que ele parecia com os Gálatas? Ele viveu sob a lei e agora em Cristo ele estava livre da lei. Então ele olhava para essa situação e não via nenhuma justificativa para os Gálatas ouvirem os falsos mestres e seguirem esses ensinamentos judaizantes, porque eles nunca tinham vivido sob a lei. Eles não conheciam, a maioria deles eram gentios, eles não conheciam a lei. Agora eles falaram: vocês estão querendo voltar? Como é que é isso? Então Paulo suplica a eles que permaneçam firmes no Evangelho. Quem eram essas pessoas? E aí, no verso 13 e 16, ele fala dos Gálatas. Qual era a visão que o apóstolo Paulo tinha dos Gálatas, né? O verso 13, ele diz assim: e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ele continua: e por mais que essa enfermidade fosse terrível, vocês me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo, né? A atitude que essas pessoas tinham com Paulo na ocasião que ele escreveu estava completamente diferente daquela apreciação original que eles tiveram no primeiro encontro que Paulo teve com os Gálatas e pregou o Evangelho, né? Ele diz assim: eu preguei o Evangelho a vocês no meio de uma enfermidade física, ou por causa de uma enfermidade física. A enfermidade que Paulo tinha enfraquecia o corpo dele, né? Como todos nós, quando estamos enfermos, quando estamos doentes, nos enfraquecemos, né? Sentimos dores. Mas essa enfermidade não paralisava Paulo, nem impedia que ele pregasse o Evangelho. Então a doença de Paulo não fez dele uma pessoa inativa. Ele foi pregando o Evangelho enquanto estava ali com os irmãos, sofrendo, padecendo aquela enfermidade. A Bíblia não fala claramente qual a enfermidade que ele tinha, mas era alguma coisa que talvez os estudiosos pensem que era alguma coisa relativa com os olhos, porque ele diz que eles queriam dar os olhos, seus próprios olhos, para o apóstolo, né? Então,
essa enfermidade do apóstolo Paulo, na verdade, abriu uma porta para a evangelização. Nem sempre as situações ruins da nossa vida, elas são impedimentos para que a gente continue fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, especialmente para anunciar o Evangelho. Às vezes é em meio a essa situação difícil, às vezes é em meio a essa enfermidade e que Deus vai nos usar mais poderosamente para levar o seu Evangelho. Aconteceu isso com o apóstolo Paulo. E o apóstolo diz assim, naquela época, vocês me receberam muito bem, eu fui apreciado, eu fui amado por vocês. Então ele queria que aqueles irmãos, aí no verso 12 e 14, ele diz, eu queria que vocês continuassem da mesma maneira. Paulo via neles, primeiro eles eram solícitos, né? Paulo não tinha nenhuma mágoa deles. Paulo não está aqui expressando uma mágoa. Paulo está expressando uma perplexidade, uma espécie assim de um susto, não acredito que isso está acontecendo, né? Então, mas ele não tinha mágoa. Quando ele prega aos Gálatas em meio a essa enfermidade, que era um momento de prova difícil, como a gente viu aqui, eles o reconheceram como mensageiro de Deus, eles o receberam com honra, ele foi recebido com empatia, ele foi recebido com simpatia, ele foi amado pelos Gálatas. Então ele pede para eles que continuem sendo solícitos. No verso 15 e 16, ele vai pedir aos Gálatas que eles continuem sendo leais como eles foram, né? Ele diz assim, verso 15, o que aconteceu com a felicidade, com aquela alegria, com aquele carinho que vocês tinham por mim? Eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Então, a gente vê aqui que aconteceu uma mudança no comportamento, na reação dos Gálatas com relação ao apóstolo Paulo, né? Eles já não eram as mesmas pessoas que eram no passado, eles mudaram de comportamento em relação ao apóstolo Paulo. Perderam o apreço que tinham por ele, que eles demonstraram no início, e agora tratavam-se quase como que um inimigo. Parecia que eles tinham ficado assim, chateados com Paulo, porque Paulo estava pregando a verdade para eles. Se fosse isso, eles eram crentes muito volúveis, né? John Stott diz o seguinte para a gente. Temos aqui uma importante lição. Quando os Gálatas reconheceram a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, eles o trataram como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Porém, quando não gostaram da sua mensagem, tornaram-se inimigo deles. Paulo, que é um pastor de coração quebrantado, né, tem a autoridade de um apóstolo, ele demonstra que essa autoridade não acaba quando ele começa a ensinar a verdade impopulares. A gente não pode ser seletivo na leitura da doutrina que a gente tem no Novo Testamento. Eu gosto dessa, então eu vou andar por essa aqui. Essa aqui eu não gosto muito. Por exemplo, às vezes nós ouvimos muitas pessoas falar, nós temos o exemplo de Jesus, que Jesus ama todas as pessoas, então nós temos que amar todas as pessoas indistintamente. É verdade, nós temos que amar todas as pessoas indistintamente, porque esse é o exemplo que Jesus nos dá. Mas Jesus, o amor de Jesus, incluía levar cada pessoa a reconhecer o seu próprio erro, levava essa pessoa a reconhecer o seu próprio pecado diante de Deus, a confessar esse pecado e deixar. Amar as pessoas não significa que nós vamos concordar com todas as suas ações, as suas atitudes que estão contrárias à palavra de Deus. Mas com amor nós precisamos mostrar a essas pessoas que elas precisam se voltar para Deus. Então eu não posso aceitar o ensinamento de Jesus em detrimento de outro. Não posso ser seletivo. Eu gosto disso, então o outro eu não vou aprender. Eu preciso aprender a me quebrantar, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a voltar atrás, eu preciso aprender a confessar os meus pecados, eu preciso aprender a assumir as minhas responsabilidades. Então, tudo isso faz parte do ensinamento de Jesus. Então, o que a gente aprende aqui com Stott e com o apóstolo Paulo, que ele está ensinando aos Gálatas, é que a autoridade do mensageiro de Deus não acaba quando ele começa a ensinar as verdades que não são populares. Então, se de repente
nós estamos sendo instruídos por pessoas por homens e mulheres de Deus, que trazem a palavra de Deus, e a palavra que eles trazem não é tão agradável aos nossos ouvidos, nós precisamos ouvir, nós precisamos corrigir. Né? Do verso 17 até o verso 20, nós temos então que o apóstolo Paulo mostra um alvo que Deus tem para nós e que ele tinha para a igreja para as igrejas que estavam em Gálatas. Quando ele pregou o evangelho, ele pregou pensando nisso, ele pregou pensando em ter uma igreja grande, em ter uma igreja com um membro cheio de dons, ele tinha um objetivo e ele perseguia esse objetivo. Vamos lá, verso 17 a 20. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, porque, de novo, estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar ou em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Então, o apóstolo Paulo, mais de uma vez, nessa carta, ele demonstra a sua insatisfação, seu desgosto pela atitude imatura que aqueles irmãos estavam demonstrando. E agora no verso 20, mais uma vez, ele fala sobre isso, sobre seu desgosto, porque eles rapidamente, né, na visão do apóstolo Paulo, eles abandonam o evangelho verdadeiro e voltam para aquele falso evangelho que estava sendo apresentado a eles. O que ele está dizendo aqui no início do verso 17? Esses falsos mestres que estavam ali ensinando a igreja, dizendo que as igrejas da Galácia, na verdade, dizendo que eles deviam voltar a obedecer todos os requisitos da lei, que somente crer em Jesus não era suficiente, que eles precisavam fazer mais alguma coisa para a salvação deles. Eles estavam ali elogiando, bajulando aqueles irmãos, mas eles não eram honestos com eles, né? Eles não eram honestos com aqueles irmãos. O que eles queriam de verdade é que eles fossem fiéis a eles mesmos, os mestres, e não a Cristo. Então o apóstolo começa dizendo isso. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. Eles são falsos. Eles estão mentindo para vocês. Eles querem afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. Então, na verdade, o que aqueles falsos mestres queriam era uma espécie de adoração, de adulação da igreja. Esse é um perigo que a igreja sempre corre, de tirar os seus olhos, nós que somos os cristãos, a igreja, de tirarmos os nossos olhos de Jesus e fixar em pessoas e achar que as pessoas são mais importantes que Cristo e o que elas falam é mais importante do que Cristo diz na sua palavra, ou imitá-las sem avaliar a palavra de Deus. Então esse é um risco. E a igreja da Galácia estava caindo nessa situação aqui, de ceder àqueles mestres e se tornarem pessoas que abandonavam o evangelho. Paulo era um mestre, um doutrinador, a gente vê isso pelas suas cartas, mas ele era um evangelista, ele evangelizava as pessoas que não conheciam Cristo, ele levava o evangelho às pessoas que não conheciam a Cristo, era um ganhador de almas, ele ganhava as pessoas para o reino de Deus, mas ele era como um pastor amoroso. Então aqui ele está falando novamente com os Gálatas como um pastor amoroso, que cuida das ovelhas com amor. E ele coloca aqui no verso 19, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Paulo, ele se coloca na figura de uma mãe, né? Ele é o pai espiritual, ele gerou aqueles crentes através do seu trabalho missionário, da sua oração, do seu trabalho pastoral, do seu cuidado pastoral. Ele gera aqueles crentes.
mas ele se coloca aqui como uma mãe que trouxe à luz esses crentes, por quem ele sofreu as dores de parto, ele pagou todos o preço, as dificuldades, as perseguições, os sofrimentos necessários para que o Evangelho chegasse àquelas pessoas, para que elas crescem em Jesus, para que ele pudesse continuar cuidando delas. E agora ele diz para ele: eu estou de novo sofrendo por vocês, eu estou de novo em agonia por vocês, porque o meu objetivo é Cristo seja formado em vocês. O objetivo, o alvo de Deus para cada um de nós, para cada cristão, para cada filho adotado na família de Deus, é que Cristo seja formado em nós. E Cristo ser formado em nós, a palavra usada aí no grego para mostrar isso, para expressar isso, essa formação, essa mudança, é a palavra que tem a ver com a essência, com aquilo que nós somos por dentro e não com aquilo que nós somos por fora. Cristo formado em nós é um novo caráter, é o caráter de Cristo sendo formado em nós. É a gente abandonar aquelas práticas velhas, antigas, contrárias à palavra de Deus, que habitavam em nós, nossa maneira de falar, nossa maneira de vestir, nosso comportamento, nossos relacionamentos. Tudo em nós precisa ser transformado e conformado à imagem de Jesus. Cristo está sendo formado em nós. O alvo de Deus é que a gente seja parecido com Jesus. Nós fomos adotados na família de Deus. É interessante você observar isso quando você observa uma família que tem filho adotado. Se aquela criança está lá desde pequenininha, ela toma a forma daquela família. Ela toma os valores daquela família. Ela se parece, às vezes, fisicamente com aquela família. Às vezes a cor da pele é diferente, mas você olha para ele e parece que ele tem a expressão, ele tem o olho, ele tem a maneira de falar do pai, da mãe, dos irmãos. Porque ele vive naquela família. O apóstolo Paulo diz: vocês são filhos de Deus, vocês estão sendo transformados na imagem de Jesus Cristo. Cristo está sendo formado em vocês. Então a ideia que o apóstolo Paulo tem é de um caráter realmente semelhante ao caráter de Cristo. Aqueles irmãos, aqueles crentes gálatas, né, o pessoal da Galácia, aquele grupo de irmãos, a gente não pode dizer que a igreja toda abandonou o Evangelho, mas havia um grupo de irmãos abandonando o Evangelho, voltando à escravidão do judaísmo, abandonando essa liberdade em Cristo. Eram como abortos, eram como filhos que não chegaram a nascer e se desenvolver. Né? Não teve tempo suficiente para se desenvolver. Mas Paulo não desiste deles e sofre novamente por eles e quer novamente que eles nasçam, que eles cresçam saudáveis até a maturidade, até terem em si o caráter de Cristo. Não basta a gente nascer na família de Deus, não basta a gente nascer novamente, a gente precisa crescer. E a gente precisa chegar à maturidade. Então o alvo de Deus para nós é que Cristo seja formado em cada um de nós. Quero deixar duas conclusões para a gente pensar, 2 pontos de conclusão para nós pensarmos nessa manhã em tudo que a gente viu nesse texto que nós tratamos hoje. Primeira, eu quero voltar à expressão a plenitude dos tempos. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Né? Até chegar à plenitude do tempo, Deus usou a lei, usou a história, usou toda a palavra que estava profetizada no Antigo Testamento, e foi preparando o mundo para a concretização da nossa adoção como filhos. Foi um tempo determinado por Deus, que Ele então concretiza a nossa adoção como filhos na vinda de Jesus e forma uma nova nação, a nação dos salvos pela fé em Cristo. Os herdeiros de Deus são os herdeiros da fé que Abraão teve em Cristo antes de vê-lo, né? Abraão creu. A fé de Abraão ele é chamado de pai da fé porque ele creu
contra tudo, contra todas as possibilidades, e ele crê num tempo que a graça de Jesus ainda não havia sido manifestada. Então os seus filhos são os filhos da fé, os herdeiros são os filhos da fé. E essa formação dessa nação, os salvos em Cristo, acontece nessa plenitude de tempo. Outra conclusão que eu quero pensar com você nessa manhã é que Deus está preparando esse mundo, esse mesmo mundo. Nós estamos num tempo de preparo para um outro evento que vai acontecer na plenitude do tempo determinado por Deus, um momento histórico exato, determinado por Deus, pensado por Deus, planejado por Deus, anunciado por Deus através dos seus profetas, através de Jesus, através da sua palavra, através dos apóstolos, através da sua igreja, a volta de Jesus. Assim como ele preparou o mundo para a primeira vinda de Jesus, ele está preparando o mundo para a segunda volta de Jesus. E aí eu tenho uma questão que a gente precisa pensar na nossa vida. Nós estamos atentos a isso? Assim como lá no momento que Jesus nasceu, o mundo parecia estar num grande momento histórico, né? A sociedade organizada, pensamentos, filosofias, conhecimentos sendo manifestados, coisas sendo construídas. Nós somos, a cultura grega é tão forte que nós somos até hoje influenciados por ela. Muitos dos nossos conhecimentos vêm desse conhecimento grego. As nossas leis, muitas delas são influenciadas pelo Código Romano, pela maneira como os romanos tratavam essas questões. A nossa engenharia, tudo nosso tem a ver com aquele momento histórico e grande do mundo. Nós estamos vivendo um momento muito interessante, vocês não acham? Nós temos acesso a todo tipo de informação, nós estamos diante de ferramentas que mudam as nossas relações pessoais, interpessoais, que mudam a nossa maneira de viver. Nós temos acesso a coisas que nós nunca imaginávamos, talvez há 30 anos atrás. Nós estamos vendo coisas que para nós parecem um filme de ficção, estão acontecendo na nossa sala, estão acontecendo à nossa volta. Deus está preparando este mundo para a volta de Jesus. E a gente precisa estar atento para isso. Por conta disso, eu vou deixar a mesma pergunta que a Auxileia deixou para a gente na semana passada. Pensando nesse tempo de preparo para a volta de Jesus, a gente está fazendo uso correto, adequado da nossa herança espiritual? Nós já somos herdeiros. Nós já temos o testemunho do Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós estamos usando isso corretamente? Nós estamos tomando posse da nossa herança? Ou nós estamos encantados com o que está acontecendo à nossa volta, como estiveram muitas pessoas no momento que Jesus se manifestou ao mundo, e não o reconheceram, e não o entenderam, e não o receberam? Eu quero deixar essa pergunta para você, porque na semana que vem nós vamos trabalhar os outros versos desse capítulo, e nós vamos entender como é que o apóstolo Paulo vê esses dois povos, do qual Deus tirou um povo. Amém? Na semana que vem a gente volta para tratar dessa questão. Quero lembrar para vocês, antes de orar encerrando, que nós temos o telefone 99232.000, que é para onde você pode enviar as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas críticas, o que você quiser para falar com a gente na Escola Dominical. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê uma semana de graça, de paz e refletindo nessa palavra que nós vivemos por vir dessa manhã. Vamos orar então? Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã mais uma vez pela leitura da tua palavra e queremos te pedir, Senhor, que aquilo que nós estudamos entre no nosso coração e na nossa mente. Que essa convicção que nos é dada pelo teu Espírito de que somos teus filhos e filhas amadas possa estar presente em todo o tempo em nós. Que nós possamos, ó Deus, andar na liberdade para a qual Cristo nos tem chamado. E sejamos, Senhor, servos fiéis a Ti.
Que sejamos, Senhor, atentos à Tua voz e façamos a Tua vontade para glorificar o Teu nome. Fica conosco, Senhor, no restante desse dia e nesta semana, guardando-nos de todo mal, levando-nos, Senhor Deus, a estar conscientes e sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.